Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de redação e nessa aula nós vamos estudar coesão e coerência, uma coisa bem simples, de maneira que dá para explicar de maneira bem simplória mesmo, mas de suma importância para o Enem, de suma importância para a tua redação. Entender o que é coesão, o que é coerência, que às vezes fazem com que eles pareçam um bicho de 7 cabeças, mas eu vou mostrar para vocês hoje que é bem simples de entender e é bem simples de aplicar nas nossas redações. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre coesão e coerência é ligá-las a duas palavras-chave para que a gente possa sempre lembrar o que significa cada coisa. A palavra coesão você pode ligar intimamente aos conectivos e a palavra coerência você pode ligar a sentido. Então, sempre que você escutar a palavra coesão, lembre dos conectivos, lembre que é aquilo que vai amarrar, aquilo que vai interligar, aquilo que vai fazer uma conexão no texto inteiro entre frases e entre parágrafos. A coesão ela é responsável pela progressão textual e pela interligação das frases dos parágrafos e, consequentemente, culmina na coerência que vai dar todo o sentido da tua redação. E a gente precisa saber duas coisas importantíssimas sobre coesão e coerência antes de fato estudar o que é cada uma e como aplicar na redação. A primeira coisa é que elas estão interligadas. Elas estão intimamente interligadas e uma depende da outra, uma culmina na outra, uma completa a outra. Sabe aquela história de arroz e feijão se completa? Coesão e coerência também se completam. A coesão está intimamente ligada aos conectivos que vão dar sentido ao texto. Então, com a coesão, nós temos a coerência. E isso denota claramente que elas estão interligadas. Além disso, é de suma importância nós entendermos por que é importante estudar coesão e coerência para o Enem. E isso, claro, se deve ao fato de não só ser importante para a estrutura geral do texto, como eu falei para vocês, a coerência vai transmitir o sentido e a coesão vai advir disso por meio dos conectivos, trazendo ao texto toda a interligação e toda a ciclicidade que ele precisa, mas além disso, tanto a coesão quanto a coerência possuem duas competências específicas, a competência 2 e a competência 4. Na competência 2, nós temos o encadeamento das ideias, que diz respeito à coerência, ao sentido das ideias, à progressão temática, progressão temporal, progressão textual e as marcas pessoais de autoria, os traços de autoria, que também serão cobrados e serão muito bons de fazer, muito bons de serem completos com o uso de conectivos próprios de vocês. Já dei a dica de que vocês usem os mesmos conectivos, procurem usar os mesmos conectivos durante todas as redações, aqueles conectivos que vocês estiverem se sentindo mais confortáveis para utilizar, porque isso já vai te dar uma ideia de como começar o parágrafo e de como interligar uma frase à outra, te ajudando a seguir essa coesão e essa coerência, esses conectivos e te ajudando a dar um sentido geral para a tua redação, pontuando nessa progressão temática na competência 2. E, além disso, também na competência 4, quando nós temos a presença de conectivos. A competência 4 trata exclusivamente disso. E se tem conectivos, está intimamente ligada à coesão. E essa coesão e essa presença de conectivos são importantíssimos para que a gente possa, não repetir esses conectivos, para que não haja uma repetição de conectivos e que isso demonstre que a gente não tem conhecimento diverso sobre vários conectivos, para que o nosso corretor ele não veja nossa redação como algo repetitivo, como algo sem ideia. Então, esses marcadores temporais, esses conectivos, são muito importantes, tanto para manter vamos dizer assim, uma diversificação no texto, não haver essa repetição, quanto para reiteração de ideias também. É muito importante que a gente tenha esse respaldo de ideias, de que uma ideia faça sentido com a outra, de que se eu coloquei uma afirmação e quero negar, eu saiba usar o conectivo adversativo. Isso é de suma importância, parece muito simplório e na verdade quando a gente começa a colocar em prática. Então eu espero que vocês estejam entendendo e, claro, anotando tudinho, porque o mais importante das aulas é prestar atenção, anotar tudinho e colocar em prática.
Mas, Malu, vocês devem estar se perguntando: entendi, Malu, coesão está ligada aos conectivos, coerência está ligada ao sentido. Eu devo sempre utilizar os mesmos conectivos, saber quais os conectivos que eu utilizo, saber os sentidos desses conectivos que eu utilizo. Mas para que serve cada um? Por que é que coesão e coerência são tão importantes? Para que eles realmente servem e como eu coloco isso em prática na minha redação? Vamos começar estudando sobre coesão. A coesão, ela é demasiadamente importante, como eu falei para vocês, está ligada intimamente aos conectivos, e ela é muito importante, principalmente para a boa estruturação textual. A coesão é o que vai garantir uma boa estrutura textual, é o que vai garantir, o que vai demonstrar se você tem conhecimento suficiente sobre os conectivos para articular palavras e frases, se você sabe o sentido das palavras e dos conectivos que você está utilizando e de como utilizar ao seu favor, fazendo a interligação, a conexão, a ponte entre as palavras e entre os parágrafos. Isso é de suma importância. E isso, claro, vai depender das palavras que você seleciona para utilizar, as conjunções, as preposições, os pronomes. E, claro, isso não dá para explicar nessa aula, porque senão ficaria muito grande e ficaria uma aula mais voltada para a gramática. Então, é de fundamental importância que durante os seus estudos para o Enem você não falte às aulas de português, principalmente as aulas de gramática. Quando eu fazia cursinho, eu via muita gente saindo das aulas de gramática porque eram aulas chatas, porque eram aulas muito específicas e às vezes só ficava a galera do vestibular tradicional. Mas não façam isso, fiquem, assistam às aulas de gramática, por mais que vocês achem que não vai cair questão de gramática pura no Enem. É de suma importância que nós entendamos as conjunções, preposições, pronomes. Olha, se tem uma coisa que a gente aprende no Enem, aprende com o Enem, estudando para o Enem, é que nada que a gente estuda é descartado, gente. Tudo tem uma serventia, tudo tem uma utilização alguma vez na vida, ainda que nós não enxerguemos. Então, selecione as palavras corretamente para utilizar. E, claro, tem uma aula aqui só de frases e conectivos, te dando esse respaldo dessa aula de coesão e coerência. Não se preocupe, você vai saber chegar no Enem sabendo o que significa cada conectivo, como utilizar, qual o contexto que a gente deve utilizar e como utilizar. E, claro, tudo isso vai culminar num texto claro e objetivo, que é o nosso objetivo final, nossa meta final, é que o nosso texto ele não seja prolixo, mas que seja um texto fluido, claro e objetivo, como foi falado na nossa primeira aula, e que demonstre que a gente tem o domínio dos mecanismos linguísticos, tá? Agora falando um pouquinho sobre coerência. Por que a coerência é importante? Como eu falei para vocês, a coerência está intimamente ligada ao sentido do texto. E isso é importante por quê? Devido à progressão textual, gente. Como eu falei para vocês na nossa primeira aula, o nosso texto ele tem que estar com uma boa progressão de ideias, com uma boa organização de ideias, tem que seguir uma sequência lógica, de raciocínio lógico. E isso, claro, vai culminar na competência 2 e na 3, seguindo essa sequência lógica e pontuando através dessa organização dos pensamentos. Além disso, os argumentos devem estar articulados e concisos. E quando eu digo argumentos articulados, eu me refiro especificamente à coesão e aos conectivos que a gente acabou de falar, demonstrando, provando para vocês que coesão e coerência estão intimamente ligados. A coerência depende da coesão e a coesão depende da coerência. E, claro, esses argumentos articulados vão culminar na interligação dos parágrafos, também ligado à coesão e no domínio também dos mecanismos linguísticos, que é o que as competências cobram da gente, por meio dos conectivos e por meio da coesão e da coerência. Agora, como cumprir essa coesão e coerência, né? Malu, você falou, eu entendi, consegui entender o que é coesão, consegui entender o que é coerência. Acho que eu tô aqui assimilando mais ou menos o que cada uma significa e tô anotando, apesar de você falar rápido. Desculpa, gente, eu sei que eu falo rápido, mas é costume de cearense, então eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar para vocês acompanharem, porque eu sei que a gente precisa ficar pausando, né, quando a aula é online para poder copiar, então eu vou dar uma desacelerada aqui, tá?
Então, como cumprir essa coesão e essa coerência? Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês de como cumprir coesão e coerência de uma maneira bem simples, de uma maneira fácil e de uma maneira de dicas de estudante mesmo. Isso você não vai encontrar em apostila e talvez nem perguntando a professor, porque isso é dica de estudante para estudante. Eu sei que você me entende. Então, minha primeira dica para você cumprir a coesão é sempre utilizar as palavras e conectivos que você já saiba o significado. Eu, particularmente, antes utilizava muitas palavras bonitas na redação, porque eu achava palavras bonitas, eu achava que minha redação ia ficar mais bonita e que eu ia pontuar mais. Só que, na verdade, às vezes eu nem sabia o sentido. Então, quando eu levei um belo de um puxão de orelha de um corretor que falou, isso aqui não faz sentido, sua palavra tá muito bonita, sua redação tá linda, mas tem umas coisas aqui que não estão fazendo sentido, ou seja, não tem coerência, teu texto não tá coerente, mas tá coeso, tá interligado. Então eu comecei a pesquisar todos os significados, fiz uma aula, achei de suma importância fazer essa aula de frases e conectivos, porque se eu tivesse tido uma aula dessa, talvez eu não tivesse feito, esse erro, não tivesse cometido esse erro, mas estou passando para vocês não cometê-los. Usem somente as palavras e os conectivos que vocês sabem o significado. Se estão em dúvida do significado, não utilizem, procurem um sinônimo. Além disso, escrevam períodos curtos. Gente, eu vejo vocês escrevendo uma frase em 3 linhas, sabe? Uma frase inteira, 3 linhas completas, sem nenhuma pontuação, às vezes com uma vírgula, e não dá, gente. O corretor ele vai ler de acordo com a tua pontuação. Então, o teu parágrafo ele tem que estar bem pontuado. Não importa se as orações estiverem bem formuladas, se o parágrafo não estiver bem pontuado, você vai sentir penalização tanto na competência 1 quanto na competência 4, que diz respeito à coesão e coerência. Então, uma redação ideal, ela tem que estar bem pontuada. E para isso, gente, uma dica que eu recebi de um professor é que uma redação bem pontuada é uma redação com diversidade. Então, se a gente tem ponto e vírgula, 2 pontos e travessão, nossa redação ela está bem pontuada. Tenta utilizar todas essas pontuações, ponto e vírgula, travessão, que eu tenho certeza que a tua redação ela vai ficar bem pontuada. E como eu falei para vocês, eu acho que eu já bati bastante nessa tecla, cuidado de uma frase para outra, usem sempre conectivos de uma frase para outra e verifiquem sempre se é aquilo que vocês querem dizer realmente. Às vezes vocês colocam uma ideia e colocam outra ideia contrária, tipo as duas ideias contrárias vizinhas e não tem como, não faz sentido. Então, atenção na sequência entre duas frases. Olhem se os conectivos estão fazendo sentido, se é o sentido que vocês queriam dar àquele determinado período, tá bom? E eu trouxe aqui um exemplo para vocês de como pontuar direitinho e de como saber se o nosso parágrafo, se o nosso período está coeso e coerente. Por exemplo, a corrupção que assola o país tem raízes históricas. Isso é um ponto de partida, um ponto inicial, para que nós nos perguntemos se isso melhorou, se isso piorou e que nós demos exemplos, e isso, claro, seguindo essa coesão e essa coerência. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada se você achou a aula até aqui. Era uma aula mais curtinha mesmo, uma aula mais de dicas, para te mostrar que coesão e coerência não é nenhum bicho de 7 cabeças como te dizem, mas que é demasiadamente importante para o Enem e para nossas redações. Muito obrigada, utilizem o material de apoio e até a próxima aula. Tchau!